paz do Senhor, queridos irmãos, pastor Davi Passos aqui mais uma vez para aplicar aqui o estudo bíblico da nossa quarta aula da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre de 2026. Estamos aqui hoje com um título, O Espírito que nos guia para além das fronteiras. Textuário encontramos no livro de Atos, capítulo 16, versículo 5, onde diz assim a palavra de Deus: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. Atos 16 e 5. A verdade prática desta lição nos traz o seguinte texto: o Espírito Santo não apenas guia o cristão em seus passos, mas também o impede de avançar quando isso não está em acordo com a vontade de Deus. Nesta lição, nós encontramos a leitura em classe, onde você pode acompanhar aí com a sua Bíblia ou com a sua lição. Em Atos capítulo 16, versículo 11 até o 18. Atos 16, 11 ao 18, e logo após o versículo 25 ao 31, que diz assim a leitura bíblica. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia. E no dia seguinte, para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntavam. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então aqui, depois dessa lição, depois dessa leitura, nós temos este tema apresentado nesta lição. Nós vemos aqui alguns objetivos, 3 objetivos para nós estarmos estudando esta lição, este tema. O primeiro objetivo desta lição é interpretar a direção do Espírito Santo
na expansão missionária e na igreja. Segundo, o objetivo é contrastar o poder do evangelho com a atuação das trevas em Filipos. E o terceiro é mobilizar aqui, os ouvintes a responder com fé e louvor em contexto aqui de sofrimento. A introdução dessa lição diz o seguinte: a segunda viagem missionária de Paulo marca um avanço decisivo da igreja, o fortalecimento das igrejas já fundadas e a expansão do evangelho para novos territórios, culminado ali na entrada da mensagem cristã na Europa. Mesmo diante de conflitos e mudanças de rota, o Espírito Santo conduz cada passo, impedindo caminhos e abrindo outros, conforme a vontade de Deus. Esta lição revela o Espírito que nos guia para além das fronteiras, mostrando que a missão avança quando a igreja aprende a ouvir, obedecer e confiar na direção divina. Aqui nós vemos que o presente capítulo apresenta a ação soberana do Espírito Santo que conduz Paulo e Silas à Macedônia, estabelecendo a primeira igreja cristã em solo europeu. A segunda viagem missionária de Paulo constitui um dos capítulos mais notáveis da história da igreja primitiva e do avanço ali do evangelho. Ela é um divisor de águas na história da vida cristã. Na sua narrativa, aqui nós vemos o livro de Atos demonstra a transição decisiva do cristianismo, que até então florescia entre os judeus, para ali o mundo gentílico. E mediante a obediência ali dos servos de Deus, e da direção do Espírito Santo, ali o evangelho rompe fronteiras culturais, e geográficas, alcançando o continente europeu. E a começar pela cidade de Filipos, principal cidade da Macedônia. Capítulo 13 de Atos marca uma grande virada na narrativa do livro. Até aqui, o foco estava principalmente em Jerusalém e na evangelização dos judeus. E a partir daqui, a atenção ela volta-se para a missão entre os gentios, sendo transferida para Antioquia da Síria, aonde havia nascido uma igreja marcada por forte ardor missionário. O capítulo 13, ali, os capítulos 13 a 28, descreve ali a propagação do evangelho na extremidade oriental do mundo mediterrâneo e em direção ao ocidente até Roma, a capital do Império Romano. O texto de Atos, capítulo 16 até o capítulo 40, por sua vez, não narra apenas fatos históricos, mas também revela a dinâmica espiritual da missão. Deus direciona, abre corações, liberta oprimidos e salva famílias inteiras. E aqui nós encontramos o retrato da igreja em ação, evangelizando, libertando e adorando mesmo em meio à perseguição. E esta passagem mostra que a expressão da igreja é resultado direto da soberania de Deus e da fidelidade dos seus servos. Cada personagem ali, Lídia, a jovem possessa e o carcereiro, simboliza
um aspecto do poder do evangelho que transforma todos os tipos de pessoas. Então, a expansão da igreja, portanto, não é obra humana, e sim fruto da ação soberana de Deus, que guia os seus servos e transforma realidades. O Espírito Santo é o protagonista do livro de Atos, e as viagens missionárias de Paulo são ali um testemunho vivo de que a igreja existe para ser missionária. Então, a evangelização, o discipulado e o envio constituem a essência da identidade cristã. No primeiro tópico, nós temos o título: Lídia, quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja. Aqui nós vemos o primeiro ponto dizendo a direção soberana do Espírito na segunda viagem missionária. Vamos ler na lição? Diz o seguinte: na segunda viagem missionária, o destaque recai não apenas sobre a expansão geográfica da igreja, mas sobre a condução soberana do Espírito Santo em cada decisão. Após a separação entre Paulo e Barnabé, Paulo parte com Silas, recomendado pela igreja, e em Listra incorpora Timóteo à equipe missionária. Ao tentarem avançar para a Ásia e para a Bitínia, são impedidos pelo Espírito, aprendendo ali que a missão não avança apenas por estratégia humana, mas por sensibilidade espiritual. Em Trode, Paulo recebe a visão do varão macedônio, confirmando a direção divina rumo à Europa. Aqui vemos o apóstolo Paulo, ele era um homem de visões. Ali a Bíblia fala, em Atos 16:9. E Paulo teve de noite uma visão, Essas visões, nós temos aqui Atos 16:9, também Atos 9:12, Alguma das visões, Atos 18:9, Atos 22:18, Atos 26:19, também lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Então, aqui, essas visões que Paulo teve eram, às vezes, para encorajar, e outras vezes, como aqui, por exemplo, para dirigi-lo ao trabalho. Um anjo apresentou-se diante dele para dizer-lhe que era da vontade de Jesus que ele fosse a Macedônia, Disse-lhe também que não se deixasse abater pelos impedimentos e proibições que se lhe ocorriam, repetidamente, pelos quais as suas intenções eram interceptadas. Então, embora não fosse aonde ele queria ir, Paulo iria aonde Deus tinha trabalho para ele fazer. A Deus não falta maneiras para dirigir os seus filhos. Ele pode dirigi-los mesmo por meio de visões e por meio de sonhos, como fala em Atos capítulo 2, versículo 17. E apesar de ser durante a noite, Paulo foi dirigido por uma visão e não por um sonho, Na visão, apresentou-se diante dele um varão da Macedônia. O apóstolo é chamado para ir lá por um varão da Macedônia que fala em nome dos demais. O anjo não deve anunciar o evangelho aos macedônios, mas tem de levar Paulo a eles. Nem deve, pela autoridade de um anjo, ordená-lo que vá, mas deve, na pessoa de um macedônio, solicitá-lo que venha. Olha só que interessante. Então, esse macedônio honesto rogava-lhe dizendo, lá no capítulo 16, versículo 9, passa a Macedônia e ajuda-nos. Lucas, o autor de Atos, passa ali a empregar pela primeira vez a forma do verbo na primeira pessoa do plural, indicando que ele mesmo se ajuntar ao grupo de missionários. Quando diz ali, e logo depois desta visão,
procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o evangelho, como diz ali no capítulo, no versículo 10. A interpretação da visão que o apóstolo Paulo teve foi que eles estavam prontos para ir aonde quer que fossem dirigidos por Deus. Podemos aqui concluir que Deus, certamente, nos chama quando somos chamados por alguém. Se o varão da Macedônia diz, vem e ajuda-nos, Paulo então conclui que Deus diz, vá e ajuda-os. Então, os ministros trabalham com grande alegria e ânimo quando percebe que foram chamados por Deus ou por Jesus Cristo, não só para anunciar o evangelho, mas também para anunciá-lo naquele momento, naquele lugar e aquele povo. O maior dos apóstolos nem sempre esperava uma visão para descobrir o lugar onde devia trabalhar. Para ele, o fato de um campo não ter o evangelho era suficiente para entrar e iniciar a obra. E fazia isso ali se o Senhor permitisse-lhe, né? Ou não o impedisse, como temos aqui o versículo 6 e 7. Ali no versículo 12, ainda deste capítulo, ali diz, e estivemos alguns dias nesta cidade. O que Paulo encontrou logo ao chegar à Europa não dava para animá-lo para a obra de Deus. O homem da Macedônia, que vira na visão e rogara que passasse para lá, não apareceu. Paulo, contudo, não fez como fazem alguns missionários, concluindo que se enganaram acerca da chamada do Senhor. Nem se assentou esperando até que chegasse o homem. Ele saiu ali a procurá-lo. Versículo 13, né? No segundo ponto, nós temos aqui a fé sincera, sensibilidade espiritual e hospitalidade de Lídia. Aqui nós vemos, né, a conversão da Lídia, né? Quando nós olhamos aqui a lição dizendo, Lídia é apresentada como adoradora de Deus, provavelmente uma gentia temente ao Senhor, comerciante de púrpura, originária de Tiatira, possuía boa condição financeira, mas não era dominada pelo materialismo. Em Filipos demonstra sensibilidade espiritual ao participar das reuniões de oração. O texto afirma que o Senhor lhe abriu o coração para atender a mensagem de Paulo, revelando que a conversão é obra da graça divina. Lídia crê, é batizada com sua casa e coloca seus ali bens a serviço do reino, tornando seu lar o primeiro núcleo da igreja em solo europeu. Alguns dados da biografia de Lídia. Olha só, Lídia, como a lição falou, a mulher que figura como personagem central de Atos capítulo 16, versículo 14, e seguintes, provavelmente devia ali o seu nome por causa da sua vinculação com a província da parte ocidental da Ásia Menor. Tiatira era uma cidade que ficava na região chamada Lídia, tá? Na parte ocidental da Ásia Menor. Por essa razão, alguns creem que Lídia não seria o nome dessa mulher, mas simplesmente uma alcunha ou apelido que os filipenses teriam atribuído a ela. Ela residia em Filipos, uma colônia romana, principal cidade da Macedônia, possivelmente por motivos comerciais, mas seria originária de Tiatira, ou pelo menos teria morado lá anteriormente. A Bíblia diz que Lídia era uma mulher de negócios bem-sucedido, como fala no versículo 14, ali, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Então, uma pessoa de alguma importância. Tiatira, cidade na Ásia Menor,
mencionada lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 18, essa cidade, ela era famosa pela indústria têxtil, especialmente na tintura de tecidos de púrpura. Isso quer dizer, produtos de luxo reservado à nobreza e à elite romana. Então, era também famosa pela fabricação de tinta de púrpura e de fazenda da mesma cor e bem conhecida pela sua indústria de tingimento. É provável que Lídia tivesse aprendido ali as habilidades que vieram a tornar-se a sua profissão. E mais tarde, já lá agora em Filipos, Lídia, ela vendia púrpura, tíria, né? Púrpura, tíria, quer o corante, quer o vestuário, e tecidos tingidos com ele. Agora, ao que tudo indica, essas roupas eram artigos de luxo ali ao alcance de poucos. Então vê-se que Lídia devia viver bem em sentido financeiro. Ela representa ali a classe culta e trabalhadora que busca a Deus com sinceridade. A conversão, ali a respeito da conversão, a sua conversão é o primeiro registro de uma pessoa europeia convertida ao cristianismo, fazendo dela um marco histórico e espiritual na expansão do reino. Como diz versículo 14, e o Senhor lhe abriu o coração para estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então, Deus, ele prepara corações receptivos antes mesmo que a mensagem seja pregada. A salvação, ela é uma obra da graça e o Espírito Santo é quem abre o entendimento para a verdade. No terceiro ponto aqui, nós vemos a pregação em Filipos, simplicidade, graça e poder transformador. Aqui a lição diz o seguinte: sem sinagoga, Paulo inicia a missão junto a mulheres reunidas à beira do rio. E ali, em um ambiente simples, o evangelho produz frutos eternos. Lídia responde com fé e obediência, ensinando que Deus age tanto em grandes centros quanto em encontros humildes. Sua conversão inaugura a igreja em Filipos e revela que onde o Espírito abre corações, o reino avança. Contudo, a mesma cidade que recebe o evangelho também manifestará oposição espiritual, preparando o cenário para a libertação da jovem possessa, que veremos no próximo tópico. Aqui vemos que a pregação em Filipos, a cidade de Filipos, que ficava na região da Macedônia, ela ocupou um lugar de destaque na missão de Paulo. Como colônia militar, embora não tenha sido a capital daquele distrito da Macedônia, era uma colônia romana e os seus ocupantes desfrutavam ali dos mesmos privilégios que os próprios cidadãos romanos. Então, ao entrar numa cidade, era habitual Paulo começar a sua missão pregando numa sinagoga judaica, mas não havia sinagoga em Filipos, pois uma verdadeira congregação ali não podia ser estabelecida sem o número mínimo de 10 homens. Então, a vida em Filipe não devia ser fácil para os judeus e para os prosélitos do judaísmo, visto que o imperador Cláudio havia banido os judeus de Roma pouco antes da visita de Paulo ali. Então, pelo fato de não haver sinagoga entre os exilados, as orações eram feitas como de costume, à beira dos rios, conforme nós vemos, né? No Salmo 137, versículo 1. Agora, há quem afirme, porém, que a lei romana proibia aos judeus a prática de sua religião nos limites sagrados de Filipos. Então, depois de passar alguns dias ali em Filipos, os missionários, eles saíram fora das cidade para a beira dos rios, né, Gangites, onde julgaram haver um lugar
ali de oração, tá? Ao chegar ao local, encontraram algumas mulheres devotas que se reuniam para oração. Ali no versículo 13 nós temos essa passagem. Então, o início do trabalho missionário na Macedônia não poderia ter sido mais simples e humilde, mas quando os missionários contaram a sua história, as mulheres, a primeira a aceitar a mensagem foi Lídia. Então, a presença dela no lugar de oração indica a sua devoção e abertura para questões espirituais. Então, aqui nós vemos quem era Lídia na Bíblia. Na Bíblia, olha só, Lídia mencionada aqui em Atos dos Apóstolos é uma figura importante no início do cristianismo na Europa. Ali ela é uma das personagens mais interessantes do livro de Atos dos Apóstolos, especialmente por ser a primeira mulher a converter-se na Europa mediante o ministério de Paulo. Apesar de pouco conhecida, ela teve um papel importante na igreja primitiva e continua sendo um exemplo para os cristãos de hoje. Quando olhamos a disposição de Lídia em abraçar o evangelho e as suas ações subsequentes, refletem o poder transformador da graça de Deus e o chamado ao discipulado. Um momento crucial na história dela está ali em Atos 16 e 14, quando diz: "E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia." Então, esta frase destaca a iniciativa divina na conversão. E é um lembrete de que a fé é, em última análise, um presente de Deus que trabalha no coração das pessoas para trazê-las a si. A resposta imediata ali de Lídia ao evangelho é ser batizada juntamente com a sua casa. Esse ato ali de batismo significa a sua plena aceitação de fé ou da fé cristã e a sua identificação com a comunidade cristã nascente, né? O relato de Lídia, encontrado ali em Atos capítulo 16, versículo 11 ao 15, oferece uma janela para a dinâmica da igreja primitiva. A disseminação do cristianismo no mundo grego-romano e o papel emergente das mulheres nas comunidades cristãs nascentes, tá? Então, o seu testemunho foi tão eficaz que trouxe muitos outros à fé em Cristo. A Bíblia não especifica, né? Não especifica quem era ali os membros da família de Lídia, que podia ser solteira ou viúva, mas que não se fala do marido. Então, a sua família talvez fosse composta de parentes, mas esse termo podia referir-se também a escravos ou servos. Então, de qualquer forma, Lídia foi pronta a transmitir às pessoas que moravam com ela a sua nova fé e as coisas que haviam aprendido. Então, tudo indica que essa mulher não era materialista, embora tivesse uma boa fonte de rendimento, visto que reservava tempo para as atividades religiosas no sábado, tendo ainda de enfrentar crescentes sentimentos de antissemitismo. Tá? A sua casa provavelmente se tornou um local de encontro para os primeiros cristãos da cidade, uma das primeiras igrejas domésticas cristãs, e essa foi a primeira forma de serviço em que podia participar. Então, a conversão de Lídia foi imediatamente seguida pela sua oferta de hospitalidade a Paulo e ao seu grupo. Ela foi ali rápida, não só em seguir
a praxe cristã hospitaleira, como fala Romanos capítulo 12, versículo 13, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, Hebreus 13 e 2 e 1 Pedro capítulo 4, versículo 9 e 3 João 5 e 8. Ela não foi apenas hospitaleira, mas como também em compartilhar bens materiais com os que ensinavam a palavra de Deus, como fala 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14 e Gálatas 6 e 6. Posteriormente, os outros crentes de Filipe tinham o mesmo espírito de hospitalidade, como fala Filipenses capítulo 4, versículo 15 e Hebreus capítulo 13, versículo 2. Atos capítulo 16, versículo 40, parece indicar que a igreja reunia-se na sua casa, que provavelmente era espaçosa, visto que o seu negócio era importante. Então, assim sendo, Filipos foi a primeira igreja fundada na Europa. No segundo tópico aqui, nós vemos a libertação da jovem possessa e o confronto com os poderes das trevas. Olha só o que diz aqui. A prisão de Paulo e Silas, né? Olha aqui. Primeiro ponto, a expulsão de um espírito de adivinhação. Mesmo tendo como base a casa de Lídia, Paulo e seus companheiros continuavam a frequentar o lugar de oração. Numa dessas ocasiões, encontraram uma jovem escrava possessa por um espírito de adivinhação, pneuma pitona, né? Prática condenada pelas escrituras. Embora falasse verdade sobre os missionários, seu testemunho não procedia de Deus, à semelhança dos demônios que reconhecem a Jesus. Perturbado, Paulo ordenou em nome de Jesus Cristo que o espírito saísse dela, e a libertação foi imediata, revelando a autoridade do evangelho sobre as trevas. No segundo ponto, nós vemos a reação dos exploradores e a perseguição injusta. Olha só, a libertação da jovem significou prejuízo financeiro para seus senhores, que, movidos por interesse econômicos, arrastaram Paulo e Silas às autoridades. Sob falsas acusações de perturbação da ordem pública, os missionários foram condenados sem julgamento, açoitados publicamente e lançados na prisão. A fé cristã mostrou-se uma ameaça, não à ordem social, mas a sistemas de exploração travestidos de religiosidade. No terceiro ponto, nós vemos a falha da justiça humana. Ali a lição diz: os magistrados romanos ignoraram o devido processo legal e violaram os direitos de Paulo e Silas como cidadãos romanos. O episódio evidencia que a justiça humana é falha e pode ser movida por pressões e interesses, mas isso não frustra o propósito de Deus. Muitas vezes, o sofrimento do justo se torna instrumento para a manifestação da graça. O crente é chamado a discernir, confiar e permanecer fiel, mesmo quando agir corretamente resulta em oposição e injustiça. Deus continua soberano, inclusive nas prisões da vida. E é justamente nesse contexto que o Senhor transformará dor em testemunho, como no episódio da prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro. Então aqui nós vemos a prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro. No primeiro ponto do terceiro tópico diz o seguinte: açoitados e presos por causa do evangelho. Olha o que a lição nos apresenta. Falsamente acusados, Paulo e Silas foram publicamente açoitados e lançados no cárcere interior, né, de Filipe, com os pés presos no tronco, tratados como criminosos perigosos, sofreram humilhação, dor e injustiça. O cárcere interior, provavelmente localizado no subsolo, era um lugar de escuridão e sofrimento extremo,
Contudo, aquele ambiente de aflição tornou-se cenário da manifestação do poder de Deus, mostrando que nenhuma prisão é capaz de limitar a ação soberana do Senhor. Aqui, Paulo e Silas, eles foram falsamente acusados e espancados, como fala o versículo 22. Após isso, a Bíblia diz que eles foram lançados na prisão, a Bíblia fala no cárcere interior, ficando com os pés presos no tronco, como criminosos perigosos, né? Ainda diz também que o cárcere interior da prisão em Filipe era uma cela de se o crente escolhe louvar em meio à dor, permanecer fiel diante da injustiça, o Senhor transforma sofrimento em testemunho e usa circunstâncias adversas para salvar outros. Aqui nós vemos que após um terremoto milagroso que abriu todas as portas da prisão e soltou as correntes de todos os prisioneiros, o carcereiro ali acordou. E vendo as portas abertas, a Bíblia diz, ele pensa que os presos fugiram e, temendo ali a severa punição romana, porque por permitir ali a fuga dos presos, que era, né, a punição com a morte, né, ele sacou a sua espada para suicidar-se, mas foi impedido por Paulo, como diz o versículo 27 até o 30. Aqui nós vemos que o carcereiro, tremendo de medo e impressionado pelos eventos. Quais eventos, pastor? As orações, louvores de Paulo e Silas. Ali já havia sido ouvido por ele antes do terremoto. Então, pediu luz, correu para dentro e, prostrando-se diante de Paulo e Silas, perguntou, ali, versículo 29 ao 31, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles responderam, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Paulo e Silas pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a toda a sua família. E naquela mesma noite, o carcereiro levou-os para a casa dele, lavou os ferimentos causados pelos açoites e foi batizado imediatamente. Ele e todos os seus. Então toda a família demonstrou grande alegria por terem crido em Deus, como fala o versículo 32 até o 34. Queridos, aonde o evangelho entra, transforma, muda corações, relacionamentos e famílias inteiras. Logo no dia seguinte, os magistrados, isso quer dizer, as autoridades da cidade, enviaram oficiais para libertar Paulo e Silas. Mas Paulo, no entanto, recusou-se a sair em segredo, protestando formalmente por terem sido açoitados e presos ilegalmente, sendo eles cidadãos romanos. Temendo as consequências de violar os direitos de cidadãos romanos, os magistrados foram pessoalmente, pediram desculpa e suplicaram que eles saíssem da cidade. Paulo e Silas então deixaram a prisão, foram à casa de Lídia para encorajar os irmãos e depois partiram para Tessalônica, como diz o versículo 35 ao 40. E aqui nós vemos a narrativa, ela demonstra o poder transformador do evangelho que alcança até mesmo um carcereiro romano em meio a circunstâncias adversas, resultando na fundação da igreja em Filipos. A epístola de Paulo aos Filipenses mostra que um afeto muito especial unia Paulo a esses irmãos. Como diz Filipenses capítulo 4, versículo 15 ao 20, sendo a única igreja da qual Paulo aceita ajuda financeira, né? Filipenses capítulo 4, versículo 16. No mais, ele trabalha fabricando tenda para sustentar-se e manter o seu ministério. Atos capítulo 18, versículo 3. A conclusão desta lição diz o seguinte:
Após cerca de 3 anos de intensa atividade missionária, Paulo retorna a Antioquia da Síria, encerrando um ciclo marcado por direção divina, perseverança e frutos abundantes. A narrativa bíblica deixa claro que a missão é contínua e exige fidelidade. Mesmo em meio às oposições, guiados pelo Espírito Santo, os servos de Deus avançam, a igreja é fortalecida e novas comunidades cristãs são estabelecidas, inclusive no solo europeu. A expansão do reino depende de obreiros comprometidos com a palavra e sensíveis à voz do Espírito. Assim como Paulo, sejamos fiéis, ousados e obedientes à direção do Espírito Santo em cada etapa da nossa caminhada cristã. Queridos, aqui nós vemos que a igreja ela cresce mesmo em meio às oposições, sendo fortalecida enquanto que novas igrejas são fundadas ali na Europa, tá? Vamos para o nosso exercício, revisando o conteúdo. Primeira questão diz o seguinte: o que ocorreu quando Paulo e Silas tentaram avançar para a Ásia e Bitínia durante a segunda viagem missionária? A resposta é a seguinte: ao tentarem avançar para a Ásia e para a Bitínia, Paulo e Silas são impedidos pelo Espírito, aprendendo que a missão não avança apenas por estratégia humana, mas por sensibilidade espiritual. Segunda questão diz o seguinte: o que aconteceu após o Senhor abrir o coração de Lídia para atender a mensagem de Paulo? Resposta: Lídia crê e é batizada com sua casa. Terceira questão: por que os senhores da jovem possessa se revoltaram contra Paulo e Silas após a libertação dela? Resposta: a libertação da jovem significou prejuízo financeiro para seus senhores, que, movidos por interesse econômico, arrastaram Paulo e Silas às autoridades, como diz Atos capítulo 16, versículo 19. Quarta questão: o que Paulo e Silas faziam na prisão, mesmo feridos e imobilizados? A resposta é a seguinte: Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Quinta e última questão: qual foi a pergunta feita pelo carcereiro a Paulo e Silas e qual foi a resposta dada por eles? Resposta: profundamente impactado, perguntou: que devo fazer para ser salvo? A resposta foi clara: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, como fala em Atos capítulo 16, versículo 31. E aqui nós finalizamos mais esta lição de número 4, né, do terceiro trimestre.